Se o teu portátil anda lento, aquece demasiado ou a bateria já não dura muito, há uma grande probabilidade de estares a cometer alguns erros sem sequer perceber. E o pior é que alguns destes erros não só afetam o desempenho, como podem mesmo reduzir a vida útil do teu portátil. E acredita, mesmo que penses que estás a usar bem, há aqui pelo menos um que provavelmente estás a fazer agora. Então, bora lá. Vamos começar, pessoal, por algo básico, mas que faz uma diferença enorme no dia a dia. Quando ligas o teu portátil, ele demora imenso tempo a arrancar e mesmo quando entra no Windows, parece que já está pesado, lento e sem fluidez. Isto pode não ter nada a ver com o facto de o computador ser fraco, mas sim com a quantidade de programas e serviços que arrancam automaticamente com o sistema. Cada programa que inicia com o Windows está a consumir memória RAM, CPU e até disco logo nos primeiros segundos. E com o tempo, isso acumula. O resultado? Um portátil que parece cada vez mais lento. Então, o que faz sentido aqui é ir às definições, em aplicações, escolhe arranque. Aqui vais verificar e desativar tudo o que não é importante e necessário iniciar com o Windows. Normalmente, eu deixo selecionado somente as notificações do Microsoft Defender e opções relacionadas com drivers. Agora, há outro erro que muita gente comete logo após a compra do portátil, que é não desinstalar aquele antivírus que já vem instalado. Na maioria dos casos, estes programas são versões de teste e ficam constantemente a correr em segundo plano a consumir recursos. Resultado? Menos desempenho, mais consumo de RAM e às vezes até notificações irritantes. Hoje em dia, o próprio Windows já vem com o Microsoft Defender, que evoluiu bastante e oferece proteção mais do que suficiente para a maioria das pessoas. Aliás, vários testes independentes mostram que está ao nível dos melhores antivírus. Então, entra novamente nas definições, aplicações e agora em aplicações instaladas, procura pelo antivírus. Se já souberes o nome, basta pesquisares aqui em cima e desinstalar. Agora, se quiseres algo mais completo, com extras como proteção na navegação, proteção de pagamentos ou VPN ilimitada, aí sim pode fazer sentido algo pago. E neste caso, recomendo o Kaspersky Premium, porque junta tudo num único plano. E o melhor, muito leve, com um impacto no sistema considerado baixo, mesmo nos jogos. Se quiseres saber mais, tens o link aqui em baixo na descrição com vários benefícios e desconto. Mas agora, pessoal, falando de algo que muita gente faz mal há anos, a bateria. Existe um mito muito comum de que usar o portátil ligado à tomada estraga a bateria. Mas isso já não funciona assim nos portáteis modernos. Segundo vários fabricantes, como a Dell e a Lenovo, quando a bateria chega aos 100%, o sistema deixa de carregar e passa a usar energia diretamente da tomada. Ou seja, podes usar ligado sem problema. A única coisa que tens que ter atenção é as temperaturas elevadas e a carga máxima, pois isso sim pode acelerar o desgaste ao longo do tempo. Por isso, se o teu portátil permitir, ativa limites de carga, tipo até 80%. É algo que já acontece nos smartphones. Muitos modelos já trazem isso nas definições. E já que estamos a falar de calor, há um erro clássico que quase toda a gente já fez: usar o portátil na cama, no sofá ou no colo. Parece confortável, mas na prática estás a bloquear completamente as entradas de ar. O portátil começa a aquecer mais do que devia. E para se proteger, é claro, reduz o desempenho. É por isso que às vezes sentes que ele fica mais lento nessas situações. O ideal é sempre estar numa superfície rígida ou optar por usar um suporte. Melhora a ventilação e ainda ajuda na ergonomia. Agora, pensa nisto. Mesmo que uses bem o portátil, com o tempo acumula pó por dentro. E esse pó
vai parar precisamente onde não devia. Nas ventoinhas. Menos ar a circular significa mais calor. E mais calor significa menos desempenho e maior desgaste dos componentes. A boa notícia é que isto é fácil de resolver. Uma limpeza periódica já faz uma diferença enorme. Nem precisas de abrir o portátil se não quiseres. Um soprador de ar já ajuda bastante a remover o pó dos componentes. E um outro detalhe que muita gente ignora é o espaço de armazenamento. Se o teu SSD está quase cheio, o sistema começa a ficar mais lento. Isto acontece porque o Windows precisa de espaço livre para trabalhar. Então, comece por apagar ficheiros temporários nas pastas tempo e tempo-percentagem. Verifica ficheiros pessoais desnecessários, tais como vídeos, transferências ou imagens, e limpa atualizações antigas do Windows. Vou listar alguns vídeos completos da limpeza aqui em cima no card e também na descrição. O ideal, pessoal, é manter pelo menos 15 a 20% do disco livre. Parece simples, mas faz muita diferença na fluidez do sistema. Agora, pessoal, atenção a este erro, porque já causou muitos problemas sérios. Atualizar o Windows sem o portátil estar ligado à tomada. Se a bateria acaba a meio de uma atualização, o sistema pode corromper. E aí, em muitos casos, a única solução é reinstalar tudo do zero. Por isso, sempre que fores atualizar, e principalmente o sistema, liga o carregador. É uma daquelas coisas simples, mas que evita dores de cabeça enormes. E um outro ponto importante, nunca transportes o portátil ligado dentro da mochila. Mesmo que esteja em stand-by, há sempre processos em execução. E dentro de uma mochila, sem ventilação, o calor acumula rapidamente. Isso pode causar sobreaquecimento e até danos internos. Mais um pormenor, opte por usar mochilas apropriadas para portáteis, pois têm o melhor revestimento que ajuda a proteger fisicamente o dispositivo. Outro erro que vejo bastante é usar carregadores que não são originais ou não são compatíveis. Pode parecer que funciona, mas muitas vezes não fornece energia suficiente. E o resultado? Perda de desempenho, carregamento instável e a longo prazo pode afetar a bateria. Então, se precisares substituir, garante sempre que é compatível com o modelo. E para fechar, um erro que muita gente simplesmente ignora: não atualizar drivers. Se tens, por exemplo, um portátil com gráfica dedicada, manter os drivers atualizados pode fazer uma diferença enorme, tanto em desempenho como também em estabilidade. Se tiveres programas que não abrem ou jogos que crasham, muitas vezes é simplesmente driver desatualizado. O Windows Update permite fazer isso, mas o ideal é usar o site do próprio fabricante. A verdade, pessoal, é que a maioria das pessoas não estraga o portátil de um dia para o outro, mas sim vai estragando aos poucos, com pequenas coisas que parecem inofensivas. Mas, se corrigires só alguns destes hábitos, já vais notar diferença no desempenho, na temperatura e até na vida útil do portátil. Mas, agora diz-me, quantos destes erros estás a cometer neste momento? Deixa aqui abaixo nos comentários. E se este vídeo foi útil, deixa o like e inscreve-te para mais dicas como esta. Agora, recomendo que assistas a este vídeo, onde mostro várias formas de recuperar espaço no teu disco. Clica aí e vemo-nos lá. Grande abraço, até o próximo vídeo.